Ótima noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui fazendo uma live aí, batendo papo com vocês sobre desenvolvimento, sobre terapias, sobre várias abordagens que nos levam a resultados positivos. E hoje eu vou falar um tema que particularmente eu gosto muito. Se tem um tema que eu curto muito, é falar sobre emagrecimento. Sejam todos bem-vindos, senhor Gilberto, Flávia. E esse é um tema muito amplo sobre emagrecimento. Durante algum tempo, acredito que dos meus 24 a mais ou menos 28 anos, começou aí minha briga com a balança. E durante esse tempo eu passei várias circunstâncias. Período que estava mais magro, período que estava mais cheinho, período que estava muito obeso. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é a forma mais rápida de você emagrecer. Realmente tem toda uma lógica. E aí eu vou falar um pouco, vou te dar dicas, a gente vai falar de reflexoterapia quântica, eu vou te dar dicas bem práticas e simples, porque eu vejo que tem muitos bloqueios quando a gente fala de emagrecimento. As pessoas têm muitos paradigmas quando a gente fala de reeducação alimentar. Vamos lá. Começando a falar sobre a forma mais rápida de emagrecer, até chegarmos em questões... Deu uma travada aqui, agora voltou. Até chegarmos em questões emocionais e ferramentas práticas que potencializam a questão do emagrecimento. Primeiro aspecto sobre a questão do emagrecimento. A gente precisa entender como está o teu sistema hormonal. Primeira coisa, Éder, como assim? Tem pessoas que têm resistência insulínica, tem pessoas que têm desequilíbrio de tireoide, tem questão de suprarrenal. Todos esses fatores vai dificultar com relação ao emagrecimento. Todos os fatores vai dificultar com relação ao emagrecimento. Conversando com Cris, minha esposa, a gente observa que as pessoas muitas vezes elas querem algo rápido e veloz de emagrecer, mas muitas vezes elas querem coisas que a emagreçam. E a live de hoje é te ensinar como você pode emagrecer e se manter magro. É esse o objetivo. Como assim, Éder? Vamos lá. Primeiro fator, como está o teu sistema hormonal? Como que está a tua tireoide? Resistência insulínica? Como está a fase da sua vida? Anda muito cansado? Éder, cansado? Talvez você se pergunte. É claro, porque o que é transformado mais rápido em energia no nosso corpo é carboidrato e açúcar. Então o que acontece? Vamos lá. Vamos falar novamente da nossa suprarrenal. A nossa suprarrenal, ela libera diversos hormônios. E o cortisol é o hormônio que te deixa acordado. Então quando você estiver muito cansado, você vai ter vontade de comer um brócolis, certo? Ou couve-flor, certo? Não. Você vai ter vontade de comer aquela pizza, aquele lanche, aquele hambúrguer, chocolate. São coisas calóricas e a gente come porque tem prazer. No entanto, quando nós nos alimentamos, principalmente quando a gente fala aí de macronutriente, é para produzir energia. Então, a gente precisa entender como está a fase da sua vida. Segundo, como está o teu sistema hormonal. Justamente para entender qual é o significado químico hormonal que você está dando para a alimentação. Primeira coisa. Segunda coisa, precisamos entender como está o teu sistema digestório. Vou te explicar uma coisa que eu acho incrível. Quando eu comecei a estudar terapia, fisiologia, isso me ajudou demais. Como está a tua saúde intestinal? Talvez você pergunte, poxa, Éder,
Saúde intestinal é, em média, se você toma 3 refeições principais, se você toma água, você vai consumir aí mais ou menos entre líquido e sólido 1,5 kg. Então é oportuno que o teu intestino funcione de 2 até 3 vezes por dia, para você eliminar 1,5 kg entre líquido e sólido. Não tem como uma pessoa emagrecer sem o intestino dela tiver regular. Talvez você pergunte, poxa, Éder, mas o intestino tem que estar regular? Então observe, vamos pensar de forma lógica junto aqui. A Pamela diz assim, deu ruim, mas vamos lá. A nossa saúde intestinal, você precisa eliminar o que o corpo não vai utilizar. Então não tem como só entrar. Então pessoas que têm o intestino mais devagar, mais lento, intestinos que não estão fazendo absorção, vai te deixar aí com metabolismo mais devagar. Vai te deixar, não tem como. Dica: preste atenção quanto você toma de água. Hoje, uma quantidade que algumas fontes de literatura de fisiologia, de nutrição, de homeopatia, elas giram em torno de 30 a 40 ml de água por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos, o oportuno, segundo a massa corporal dela, seria ela tomar de 3 litros a 4 litros de água por dia. Galera, água é vida. A água vai te ajudar a tirar acidez, toxinas, eliminar diversas coisas. A água, ela é fundamental. Então, recapitulando, prestar atenção como está seu eixo hormonal, prestar atenção como está a tireoide, prestar atenção se você tem predisposição à resistência insulínica. Tudo isso vai possibilitar ou atrapalhar o seu metabolismo. Terceiro, como está a questão da sua suprarrenal? Tá com fadiga adrenal? Não tá? E aí, o que eu escuto muito? Pessoas tendo ânsia de comer, principalmente à noite. E muitas vezes, quando isso acontece, é esgotamento. Então a tua suprarrenal está trabalhando muito, ela está implorando para você colocar algum tipo de carboidrato, açúcar, para você desenvolver mais energia. Então a gente precisa equilibrar toda essa questão do eixo hormonal e é muito oportuno entender como está a sua saúde intestinal. Isso é fundamental. E após isso, vamos entender a sua saúde emocional. Ela é fundamental. Lembra no início da live que eu perguntei assim, imagine que você precisa pegar um objeto muito pesado de 100 quilos. Pegaria sozinho? No entanto, se tivesse 10 pessoas para te ajudar, como seria você erguer o peso? Então, qual é o método mais rápido para você emagrecer? Você alinhando a questão do eixo hormonal, saúde intestinal, você entender como estão as glândulas do seu corpo, você entender como está a saúde, o funcionamento do seu intestino e você também entender o seu estado emocional. Essa é a forma mais rápida de emagrecer. Vamos lá. Saúde emocional. Talvez você pergunte assim, poxa, Éder, a Pamela pergunta assim, então se eu dormir mais, meu corpo pede menos carboidrato? Sim, sim. A ideia é você ter uma refeição maior no café da manhã, o almoço começar a diminuir um pouco, ter uma refeição média. E aí, durante a noite, como o nosso corpo, a gente se alimenta e ele produz muita energia, à noite a gente precisa de menos energia. Então, a gente vai diminuindo a quantidade de calorias que a gente vai consumindo no decorrer da noite. Vamos falar da nossa saúde emocional? Ótima noite, Ana Lu, Rose, Eliane. Muita gente aqui, Branquinha, Tati, Tânia, Viviane, Rose.
Vamos lá, vamos falar da nossa saúde emocional e como ela influencia com relação à questão de emagrecimento. Pegue caneta e papel, por gentileza. Eu vou passar algumas perguntas para você e algumas ferramentas, ok? Vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender, como estão os seus prazeres pela vida? Olá, Paulo, ótima noite. Éder, os meus prazeres pela vida? Sim! A alimentação é um prazer. E muitas vezes associamos a alimentação com tomar uma refeição com os amigos, com a família. Vou te contar uma coisa bem íntima. Durante muitos anos eu imaginei que o meu prato preferido fosse feijoada. Coloca aí nos comentários qual é o seu prato salgado preferido. Durante muitos anos eu imaginei que o meu prato preferido fosse feijoada. Eu vou te contar como era na minha casa. Um certo dia meu pai chegou com um caldeirão de 20 litros para minha mãe fazer feijoada. E aí, uma família de 5 pessoas não come em um único dia 20 litros de feijoada. Então vinham vários parentes. Então a minha mente associou feijoada com juntar pessoas. Eu tenho alguns tios que tocam violão, eles tocavam violão. Então aquele ambiente me condicionou fazer uma associação mental com feijoada. Então o que acontece? Isso chama-se âncora. Então, o que é uma âncora? Anota aí. Acontecimento, significado, link emocional. Recapitulando. Acontecimento, significado, link emocional. O que eu quero dizer com isso? Boa parte das coisas que nós fazemos, que nós comemos, elas têm um significado emocional. Então, por exemplo, a Pamela aqui falou que era batata frita, a Rose lasanha de berinjela, Eliane escondidinho, o Gilberto escondidinho de batata e carne moída, a Ana Lu pizza de atum, a Fátima estava quase esquecendo da live, ela lembrou. A Tânia é peixe, mas a Pamela gosta de feijoada também. Então, observe, dentro desse processo, a alimentação, ela tem um significado. Ela tem um significado. Um exemplo que eu gosto muito de usar, eu uso em aula, palestras, em outras lives. Digita para mim, por gentileza, o que tem gosto de infância para você. Existe algum alimento que tem gosto de infância? Se existir algum alimento para você que tem gosto de infância, vai ter o local ao qual você comia, tem uma textura ao qual você gostava de sentir, um cheiro, porque tudo isso, a questão alimentar tem um significado. Talvez você se pergunte assim, mas Éder, isso eu nem me dava conta, eu estou entendendo a partir de agora. Então observe, a Tânia é vitamina de banana, a Rose é suspiro, Eliane, ovos em neve. Então, observe. O Gilberto é chup-chup de doce de leite. Cara, na minha escola vendia isso também. Vamos lá, vamos entender isso. A Ana Lu era pão com manteiga na chapa. Vamos entender esse processo. Só recapitulando. A Jusce é bolo de mandioca, olha que maneiro. A Paula é sorvete de chocolate. Então, ó, acontecimento, significado emocional e link emocional. Acontecimento, você dá um significado, um link emocional. Isso funciona o tempo todo. Então, por exemplo, no caso da feijoada, o que eu observei? Eu dava o significado da feijoada por estarmos reunidos em família e ter música e diversão. Toda vez que eu sentia saudade da minha família, toda vez que eu queria um ambiente com música e diversão, o que você acha que eu tinha vontade de comer? Justamente, feijoada. Então, a nossa alimentação, ela tem muito significado.
a Fátima é sucrilhos. Se observa, tudo isso tem gosto de infância. Então, em sentido emocional, primeira pergunta para você responder: qual é o significado que a comida tem para você? Qual é o significado que a comida tem para você? Segunda pergunta: com base na minha família ou com base na minha rotina, quais são os hábitos alimentares que eu estou acostumado? Quais são os hábitos alimentares que eu estou acostumado? Vou te contar uma coisa. Tanto você como eu, nós temos um padrão alimentar. Talvez você se pergunte, padrão alimentar o que é um padrão alimentar? Você vai perceber que você tem uma rotina de coisas que você está habituado a comer. Então, olha que interessante, ó. Seja muito bem-vinda, dona Cleudina, dona Albertina. Então, observe, ó. Isso é muito legal de compreender sobre essa questão de hábitos, de rotina. Quando vem a palavra dieta para você divide nos comentários, por gentileza. A Viviane Garcia, o que recorda a infância para ela é café da tarde, com muito carboidrato. Então, a Eliane tem de padrão comer arroz e feijão, salada e carne. Então, você observa. Então, fazer dieta para você quando eu faço essa pergunta, obviamente, vai vir o significado alimentar. Porque quando chega alguém e fala de dieta, isso vai agredir seu ouvido. Isso quer dizer que você vai sair do seu padrão alimentar. A Eliane diz assim, para mim dieta é restrição. A Pamela diz que restrição alimentar é algo difícil. A Paula, sofrimento. Então se observa quantos significados nós damos apenas para a questão de dieta. A Eliane diz, dieta é difícil fazer mudança. Mas observe, é só o significado que você dá. Muitas pessoas fazem uma associação. A Viviane, por exemplo, é passar fome com dieta, com sofrimento. Então, você já desenvolve um bloqueio emocional. Seria oportuno você até trocar a palavra. Você não faz uma dieta, você faz uma reeducação alimentar. Você está educando a tua forma de alimentar. Talvez você já escutou esse termo de paladar infantil. Como eu já expliquei em lives anteriores, nós temos uma parte do nosso cérebro que chama-se córtex pré-frontal, e você vai ouvir muito eu falando sobre ele. Eu tenho muito conteúdo sobre isso. Então, muitas vezes a gente tem um gatilho emocional e emocionalmente não existe tempo. Então, emocionalmente, a sua vida, a sua idade é dividida no momento agora e todos os seus anos 1 minuto atrás. Então, muitas pessoas, o que seria o paladar infantil? Ela tem uma predisposição de comer coisas que lembram a infância. E é óbvio, para alinhar isso, para conseguir fazer uma reeducação alimentar, seria oportuno, para ser mais leve, mais fácil, ela passar por um processo de terapia para que ela possa dar um novo significado à reeducação alimentar. Por que muitas pessoas têm efeito sanfona? Número 1, anote aí. Porque ela faz uma estratégia, vou fazer dieta de tanto tempo. Pum! Então, ela faz uma estratégia, mas ela não muda o padrão alimentar. Então, ela, durante um tempo, ela diminui ela diminui as calorias a qual ela consome e daí ela emagrece. Pumba! E daí o que ela faz? Ela volta para o padrão primário e daí ela aumenta de novo o nível de calorias a qual ela consome. E aí isso vai fazendo ela ter um efeito sanfona. Faça uma estratégia, volta para o padrão inicial. Faça uma estratégia, volta para o padrão inicial. Faça uma estratégia, volta para o padrão inicial. Se você tiver uma predisposição genética para ganhar peso, então você vai ter que fazer uma estratégia
mas seria oportuno você reeducar o teu padrão de se alimentar. Porque não é errado você se permitir comer coisas que você tem vontade, que te dão prazer. Estava conversando com o pessoal hoje cedo, eu acho muito interessante isso. Uma das culinárias mais fortes no mundo é a francesa. No entanto, existe até um livro que diz assim, por que as francesas são magras? Isso está muito alinhado à proibição. Isso está muito alinhado a dar um significado de fazer dieta como restritivo, que você não pode. Então está muito relacionado isso com a quantidade que você come. Então você vai comer coisas que te dá prazer, que te dá satisfação, mas aí o que você faz? Isso seria oportuno ser como se fosse um tira-gosto, mas não a refeição principal. Você não come essas coisas com frequência, não todos os dias, porque justamente isso vai mexer justamente com o seu ganho calórico e você vai acabar engordando. Não tem como. Então, voltando para o assunto, pro significado e mudança de padrão alimentar. Um dos termos que eu mais uso é reeducação alimentar, tá? Outro processo emocional que contribui para o ganho de peso é quando emocionalmente a pessoa se sente um vazio, ou por rejeição, ou abandono, ou por dificuldade de resolver alguma questão do passado. Se ela sente um vazio, todo vazio precisa ser o quê? Complete a frase. Todo vazio precisa acontecer o quê? E aí justamente ela vai acabar se permitindo ter uma alimentação com mais caloria. Todo vazio precisa ser preenchido. E uma das formas da gente preencher alguns vazios é com comida. Justamente isso, Viviane Garcia. Perfeito. Então, um exercício que eu uso muito em atendimento em consultório para pessoas que querem emagrecer. Vamos lá. Esse paralelo é muito interessante, vai fazer muito sentido para você. Imagine se comida fosse um ser humano. Uma pessoa, um colega seu. Imagine que comida é um ser humano, é um colega seu. Minha pergunta é para você: como está a sua relação com a comida? Como você lida? Você acaba sugando muito? Tem uma relação de permitir que ela comande a sua vida? Pergunta pulo de gato, pergunta de consultório. Por falta, privações do passado, hoje no presente, isso impacta a sua vida e tem um pouquinho de escassez e acaba exagerando na questão alimentar. Galera, isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, qual é a forma mais rápida de você emagrecer? Equilibrando seu eixo hormonal, equilibrando a saúde intestinal. Dentro do eixo hormonal, verificar como está a sua saúde de tireoide, de pâncreas, de suprarrenal, isso vai ajudar demais. Com relação à saúde intestinal, entender se você está com a sua saúde intestinal em dia, se o seu intestino está regular, tomar a água. Emocionalmente, avaliar qual é o significado que comida tem para mim. Outra coisa, dentro dos meus hábitos, qual é o meu padrão alimentar? Outra coisa, se a comida fosse um ser humano, qual é a minha relação com ela? É abusiva? Eu tento sugar? Tento compensar privações do passado? Isso acaba me condicionando a ter sensação de escassez? Detalhe, sabe essas pessoas que comem até acabar? Elas nunca param de comer um alimento. Come uma bolacha recheada, tem que comer até acabar.
comem um salgadinho, tem que comer até acabar. Começam a tomar 2 litros de refrigerante, uma garrafa, abriu, tem que ir até acabar. Essas pessoas vivem uma crença que nós chamamos na programação neurolinguística de escassez. Pessoas são muito condicionadas à falta e quando elas vão consumir algo, elas têm que ir até o limite, até acabar, tá? Mas também é tratado dentro da terapia. Vamos lá. Eu expliquei bastante sobre significado. Quantos de vocês querem uma ferramenta de programação neurolinguística para alterar o significado que você dá para determinados alimentos? Vamos lá. Digite eu, se você quiser uma ferramenta de programação neurolinguística para mudar o significado que você dá para alguns alimentos. Digite a palavra eu. Então vamos lá. Viviane Garcia pergunta: Éder, essa questão de escassez pode vir de uma questão familiar? Sim. É muito comum. É muito comum vir de uma questão familiar. A Rose diz assim, ó, depois de atender o dia inteiro, sinto muita fome. É aquilo que a gente estava comentando. Quando a gente tem um gasto de energia, e a energia é de um processo hormonal físico mesmo, galera. Aí você não vai ter vontade de comer brócolis, couve-flor, você vai ter vontade de comer coisas que te dão mais energia. E o que vai te dar energia mais rápido é açúcar e carboidrato. Até a Pamela perguntou, então dormir emagrece? De certa forma, sim. Vamos lá. A Pamela diz uma coisa muito interessante. Não consigo enxergar privações do passado, mas eu consigo enxergar a busca e a sensação de memórias afetivas, justamente. Isso acontece demais. Isso é um dos referenciais mais fortes. E daí, quando for para você fazer uma reeducação alimentar, é oportuno mexer no padrão de significado para alguns alimentos. Senão, fazer uma reeducação alimentar é bem intenso. Viviane Garcia diz, meu pai já passou por muita fome na infância. Então, Viviane, às vezes no significado que nós damos para as questões alimentares, o que ocorre? A gente recebe essa educação, né? Colocou no prato, não desperdice, você tem que comer. Amarrei a mão, tem que comer. Então, isso é justamente um dos processos que nos condiciona a comer. Vamos lá, a Pamela pergunta, na reflexterapia quântica, algum mineral para ajudar a controlar vontade de comer doce? Tem sim. Se a sua vontade de comer doce for de ansiedade, um mineral que ajuda bastante é o vanade. Ele vai ajudar bastante nesse processo. Se você é aquelas pessoas que se passa muito da hora de comer, fica irritado, aí é Crohn, o mineral que vai te ajudar, tá? E um mineral que inibe a vontade de comer açúcar e carboidrato de maneira geral chama Ama-Slim. Na reflexterapia quântica, trabalhamos muito com esses minerais que ajudam bastante na questão de emagrecimento, tá? Ah, mas se for um desequilíbrio de eixo hormonal, tem iodine, sim. Então, o que nós fazemos na reflexoterapia quântica? Nós avaliamos como está o seu eixo hormonal, como está a questão de suprarrenal, como está a questão de pâncreas, como está a questão de tireoide. A gente consegue fazer aí uma avaliação. E a gente consegue avaliar como está a tua saúde intestinal, se está tendo absorção ou não, e o significado que você está dando para a questão alimentar, para te ajudar a alterar tudo isso. Então, com a reflexoterapia quântica, nós conseguimos observar também como está o seu terreno biológico. É muito comum pessoas que estão no terreno biológico 5, por ter um desequilíbrio no eixo hormonal, elas começarem a ganhar peso. Então, sim, a linha dos minerais são incríveis para ajudar. A Ana Lu pergunta,
o mesmo mineral que ajuda para o salgado serve para o doce? Se for no caso do amislin, sim, serve tanto para o salgado quanto para o doce, tá? Justamente. O iodine, ele vai ajudar mais se o desequilíbrio da alimentação estiver associado com tireoide. Mas vamos lá? Já tá dando o nosso tempo aqui, galera. Cara, e é um assunto muito maneiro de falar esse de emagrecimento. Muito. No início do ano, eu tava com 91 quilos e 28% de gordura. Hoje eu tô abaixo de 15% de gordura com 91 quilos. Então, eu consegui fazer uma estratégia muito legal. Se você quiser eliminar massa magra, eliminar gordura e ganhar massa magra, você pode usar H-Up e AMA-T. Foi uma estratégia que eu fiz. Cara, funciona pra caramba. Perder gordura e ganhar massa magra. H-Up e AMA-T. Ajuda pra caramba. Mas vamos lá. Ferramenta de programação neurolinguística para te ajudar numa reeducação alimentar, tá? Você vai usar o córtex pré-frontal. Vamos lá. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pensar junto aqui, ó. Primeiro círculo, você vai imaginar 2 círculos na sua frente. Ferramenta de PNL. 2 círculos. O primeiro círculo, você vai imaginar todos os alimentos que você gosta e você quer evitar ou até parar de comer. Imagine nesse círculo colorido. No círculo preto e branco, você vai imaginar tudo que você tem nojo, tudo que você rejeita. Então, eu vou dar um exemplo de algo que eu tenho muito nojo, cara, que é batata podre. Sabe aquelas batatas que ficam na fruteira apodrecendo, aquele cheiro, cara, eu tenho repulsa. Então, eu já fiz esse exercício comigo. Então, eu coloquei alimentos que eu queria parar de consumir num círculo colorido e coisas que me dava muito nojo. E aí você visualiza juntando os dois. E aí você junta todos aqueles alimentos e aquele alimento passa a ter agora aquele cheiro que você tem nojo, que você tem repulsa, que até te enjoa. E aí os círculos têm uma cor só. Essa ferramenta eu uso bastante para justamente conseguir diminuir o prazer por certos alimentos que estão me fazendo mal ou que eu estou tentando parar de consumir. É muito oportuno. Vamos lá. O Paulo diz assim, ó, respondendo algumas perguntas, galera. Como eu consigo saber a massa de gordura que eu tenho? Paulo, o mais oportuno é você procurar um nutricionista que ele vai fazer aí aquele teste com peso, medidas e também dobras, tá? Ele vem com aqueles aparelhinhos que ele vai medir a sua dobra por várias partes do seu corpo de maneira estratégia e ele vai conseguir te passar aí a questão do seu percentual de gordura. Muitas pessoas associam peso com gordura e não, galera. Você tem ossos, você tem líquido, você tem gordura e você tem massa muscular. Então, eu alterei o meu percentual de gordura, que estava 28, agora está menos de 15. Mas observe, eu estava com 93 quilos e agora eu estou com 91. Mas as calças estão mais folgadas, então eu consegui recuperar roupas que eu havia perdido já há um tempo. É bem oportuno. Vamos lá. A Eliane pergunta, onde pega os minerais? Eliane, você pode falar comigo, tá? Nós fornecemos também os minerais, amo os minerais, é bem legal. E galera de Minas e região, vocês podem procurar em Ana Lu e Loruama. A Eliane diz assim, bora continuar semana que vem esse assunto. Cara, a gente pode até remarcar esse assunto. É bem interessante. E emagrecimento é um assunto muito legal. Emagrecimento está em alta nos dias de hoje, tá? E o que é interessante, dentro da terapia, você pode ter saúde e emagrecimento. É essa a nossa proposta. Qual é a forma mais rápida de você emagrecer?
trabalhando a sua saúde e trabalhando uma reeducação alimentar. Se você puder fazer uma atividade física também, ela é extremamente oportuna e eficaz, beleza? Pela reflexoterapia quântica, a gente consegue ter uma percepção, uma base de como está aí seu gasto calórico. Isso é muito legal mesmo, e te dá um norte, porque você pode levar a vida mais leve, inclusive com relação à sua estética, ao seu corpo. É muito oportuno e é muito eficaz. Beleza, galera? Foi um prazer incrível falar com vocês, bater um papo, conseguir responder mais perguntas hoje, mas o nosso tempo já está estourando. Semana que vem vamos ter uma live com o tema... eu gosto muito de desenvolvimento, eu gosto muito de falar de terapias, justamente... até o logo da MF você vai ver que são duas cabeças com quebra-cabeças, porque dentro da terapia as coisas precisam se encaixar. Os padrões de comportamento dentro da sua cabeça, eles precisam se encaixar para fazer sentido. Uma cabeça está olhando para trás, que simboliza você estar bem pelo seu passado, os conflitos do passado não governarem mais o seu presente e fazer justamente uma repetição com relação ao seu futuro. Então esse é o nosso objetivo dentro da MF, te ajudar a superar aí padrões físicos, emocionais e comportamentais. Querem saber o tema da live da semana que vem? Terapia como profissão. Como ter a terapia como profissão? Se você já é terapeuta, quer dicas de como você pode manter-se na terapia como profissão? Eu vou te dar várias dicas. Você que não é terapeuta e gosta da área de desenvolvimento e tem aí um sonho de ter a terapia como profissão, essa profissão nobre que é de ajudar pessoas, impactar pessoas e realmente viver de terapia, eu vou te dar muitas dicas. Então, live de semana que vem, ela está voltada para o lado profissional. Se você é terapeuta e quer saber estratégias de como ter a terapia como profissão, a live de semana que vem é muito importante para você. Se você curte muito a área de desenvolvimento e quer migrar para a área de desenvolvimento, eu vou te dar dicas de como você começa. Beleza, galera? Foi incrível estar aí com vocês. Todas as quintas-feiras nós temos uma live, temos encontro marcado às 18h30. E às segundas-feiras a Marley também vai estar falando aí para você dentro da MTC qual o olhar oriental sobre vários assuntos. Beleza, galera? Muita gratidão, um beijo enorme no seu coração e até a próxima!